O céu chorava naquela tarde cinzenta quando Mariana Silveira, de apenas 23 anos, estava sendo conduzida contra sua vontade para o altar da pequena igreja de Pedra Branca. Seus olhos, antes cheios de sonhos, agora transbordavam lágrimas que escorriam por seu rosto pálido como pérolas caindo no chão frio de mármore. O que aquele banqueiro cruel, Augusto Mendonça, de 62 anos, não sabia era que o destino reservava uma surpresa que destruiria todo o império de mentiras que ele havia construído. O banqueiro sorria com desdém enquanto observava sua jovem presa sendo preparada para o leilão de casamentos que ele mesmo havia criado na cidade, uma tradição perversa disfarçada de caridade, onde mulheres de famílias endividadas eram oferecidas em casamento para quitar dívidas. O que ninguém na cidade suspeitava era que o próprio Augusto manipulava os negócios locais para forçar as famílias à falência, apenas para depois oferecer sua generosidade em troca das filhas mais belas. Mariana tremia enquanto o padre, um homem fraco que há muito tempo havia se vendido aos caprichos do banqueiro, preparava os documentos. A jovem havia lutado bravamente para salvar a fazenda da família após a misteriosa morte de seu pai 6 meses antes. Trabalhou dia e noite, implorou por prazos, buscou empréstimos em cidades vizinhas, mas todas as portas se fecharam como se uma força invisível conspirasse contra ela. O que ela não sabia era que Augusto havia bloqueado cada tentativa, espalhando rumores sobre a instabilidade financeira do Silveira. Cada lágrima que Mariana derramava alimentava a satisfação perversa daquele homem que a observava como um predador, prestes a devorar sua presa indefesa. A mãe de Mariana, Dona Helena, uma mulher de 57 anos, envelhecida prematuramente pela dor, segurava um lenço bordado contra os lábios para abafar seus soluços. Aquele mesmo lenço havia sido bordado por ela para o casamento com o falecido marido, Antônio Silveira. Um homem honesto que nunca imaginou que seu melhor amigo, Augusto, seria o arquiteto de sua ruína. Naquele momento, nas montanhas que cercavam a pequena cidade, um homem solitário observava o céu carregado. Gabriel Montenegro, 35 anos, era conhecido pelos poucos que se atreviam a mencionar seu nome como o Ermitão da Montanha, ou simplesmente o Lobo Solitário. 10 anos haviam se passado desde que ele abandonara a civilização após uma tragédia que destruiu não apenas sua família, mas também sua fé na humanidade. O que os moradores de Pedra Branca não sabiam era que Gabriel havia sido um respeitado médico na capital. Até que um poderoso empresário farmacêutico, furioso com as denúncias de Gabriel sobre medicamentos adulterados, orquestrou um plano diabólico. Falsas acusações, testemunhas compradas e um julgamento manipulado resultaram na morte de sua esposa grávida e na destruição completa de sua reputação. Gabriel desceu a montanha naquele dia apenas para comprar suprimentos essenciais, como fazia uma vez a cada 3 meses. Seu rosto, parcialmente coberto por uma barba densa, e seus olhos, que outrora transmitiam compaixão, agora carregavam o peso de um homem que viu o pior da humanidade. A chuva começava a cair com mais força quando ele amarrou seu cavalo perto do armazém da cidade. O sino da igreja tocava insistentemente, um som que para os moradores locais significava celebração, mas que para Mariana soava como o dobre fúnebre de seus sonhos. Vestida com um simples vestido branco, a jovem parecia mais uma prisioneira sendo levada à execução do que uma noiva em seu dia de casamento. Augusto Mendonça, vestido com seu terno impecável e exibindo o relógio de ouro que havia tomado de Antônio Silveira como parte da dívida, caminhava entre os convidados como um rei em seu próprio reino. O que aquele homem desprezível não imaginava era que seus dias de glória estavam prestes a terminar de forma devastadora. Gabriel percebeu a movimentação incomum na igreja e, por um impulso que nem ele mesmo compreendeu, aproximou-se lentamente. Talvez fosse a chuva que o empurrava para o único lugar coberto nas proximidades, ou talvez fosse o destino tecendo seus fios invisíveis. O que ele viu ao entrar silenciosamente pelos fundos da igreja congelou seu sangue. Uma jovem mulher com olhos vermelhos de tanto chorar estava sendo praticamente arrastada para o altar por 2 senhoras mais velhas. Ao seu lado, um homem idoso com um sorriso repugnante passava a mão ocasionalmente por suas costas, em um gesto que mesclava possessão e triunfo. Ao redor, pessoas bem vestidas observavam a cena com um misto de pena e indiferença, como espectadores de um espetáculo mórbido. O padre, visivelmente desconfortável mas determinado a prosseguir, anunciou com voz trêmula: "Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Augusto Mendonça e Mariana Silveira. Um casamento que representa a generosidade do noivo em assumir todas as dívidas da família Silveira em troca desta abençoada união.
O que aconteceu a seguir entraria para a história de Pedra Branca, como o dia em que um fantasma do passado retornou para acertar contas. Gabriel, movido por uma indignação que não sentia há anos, avançou pelo corredor central da igreja. Seus passos pesados e determinados fizeram todos os presentes virarem as cabeças, alguns com medo, outros com curiosidade. Mariana, sentindo a súbita mudança na atmosfera, levantou seus olhos marejados e viu aquele estranho aproximando-se como uma tempestade. Por um breve momento, algo inexplicável passou entre eles, como se duas almas feridas pudessem reconhecer uma a outra no meio do caos. Este casamento não pode continuar. A voz de Gabriel, rouca pelo pouco uso, ecoou pelas paredes da igreja. Que tipo de comunidade permite que mulheres sejam vendidas como mercadorias para pagar dívidas? A pergunta pairou no ar como uma acusação que atingia a todos os presentes. Augusto, recuperando-se rapidamente da surpresa, deu um passo à frente com a arrogância de quem nunca foi desafiado. Quem é você para interromper esta cerimônia? Este é um acordo privado e legal entre duas famílias. O que o banqueiro não esperava era a resposta que viria a seguir. Gabriel retirou de seu casaco uma bolsa de couro gasto e a jogou aos pés do padre. O som das moedas de ouro colidindo contra o chão silenciou completamente a igreja. Quanto é a dívida da família Silveira? Dona Helena, mãe de Mariana, deu um passo à frente com as mãos trêmulas. Senhor, não sabemos quem o senhor é, mas esta dívida é grande demais. São 50.000 cruzeiros, uma fortuna que... Gabriel interrompeu-a gentilmente. Há 80.000 cruzeiros nesta bolsa. Economias de 10 anos vivendo sem luxos nas montanhas. Que seja suficiente para pagar a dívida e dar à família um recomeço. O choque percorreu a igreja como uma onda. Augusto empalideceu visivelmente, seus olhos saltando entre a bolsa de dinheiro e o estranho barbudo. Isso é um absurdo. A senhorita Silveira já está comprometida comigo. Os documentos estão... A menos que já estejam casados, qualquer acordo pode ser desfeito mediante o pagamento da dívida, respondeu Gabriel com a precisão de quem conhecia bem as leis, um resquício de sua vida anterior. O padre, visivelmente aliviado por encontrar uma saída para aquela situação constrangedora, rapidamente confirmou: ele está certo. Se a dívida for paga, a senhorita Silveira fica livre de qualquer compromisso. Mariana, ainda atordoada com a súbita mudança em seu destino, encontrou forças para se manifestar. Eu prefiro me casar com este estranho a me tornar esposa de um abutre que se alimenta da desgraça alheia. Suas palavras, carregadas de uma coragem que ela mesma desconhecia possuir, provocaram um murmúrio entre os convidados. Augusto, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou sua última cartada. Este homem é Gabriel Montenegro, o médico assassino que fugiu da capital após matar a própria esposa. Vão entregar esta jovem a um criminoso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel, que havia passado anos escondendo sua identidade, sentiu o peso das acusações mais uma vez sobre seus ombros. Porém, antes que pudesse responder, foi Mariana quem deu um passo à frente. Se ele é um assassino, então que seja julgado pela lei, não por rumores. Mas eu prefiro arriscar minha vida com um homem que oferece ajuda sem pedir nada em troca, do que entregá-la a alguém que sei, com certeza, que destruirá minha alma dia após dia. O que se seguiu foi uma cerimônia apressada, onde Gabriel e Mariana uniram suas vidas diante de testemunhas atônitas, não por amor, não por escolha genuína, mas por um desespero compartilhado e uma chance de fuga para ambos. Quando o padre, ainda trêmulo, os declarou marido e mulher, um relâmpago cortou o céu como se a própria natureza registrasse aquela improvável união. Augusto, humilhado e furioso, saiu da igreja jurando vingança. O que ele não sabia era que aquele casamento impulsivo seria o começo de sua queda, e que a verdade sobre seus crimes estava mais próxima de vir à tona do que jamais estivera. Gabriel e Mariana partiram imediatamente para as montanhas, ela levando apenas a roupa do corpo e algumas poucas lembranças da família. Dona Helena, embora dilacerada pela separação repentina da filha, sentiu pela primeira vez em meses o peso da dívida ser removido de seus ombros. O que ela não imaginava era que logo receberia notícias que mudariam completamente sua percepção sobre o homem que levara sua filha. A cabana de Gabriel, construída com suas próprias mãos durante anos de isolamento, era simples, mas sólida. Localizava-se próxima a uma nascente cristalina e era protegida por um pequeno vale que a tornava quase invisível para quem não conhecesse sua localização exata. Foi para este refúgio que ele levou sua inesperada esposa, enquanto a tempestade castigava a floresta ao redor.
Mariana, exausta tanto física quanto emocionalmente, adormeceu rapidamente na única cama disponível, enquanto Gabriel preparava um leito improvisado para si mesmo próximo à lareira. Enquanto observava a jovem dormindo, ele se perguntava que loucura havia cometido ao intervir daquela maneira. Por 10 anos vivera sozinho, construindo muros ao redor de seu coração. E em um único dia impulsivo havia não apenas revelado sua identidade, mas também assumido responsabilidade por outra vida humana. O que Gabriel não sabia era que Mariana carregava consigo não apenas o trauma de quase ter sido forçada a um casamento indesejado, mas também a chave para desvendar a verdade sobre a morte de seu pai. Antônio Silveira não morrera de causas naturais como todos acreditavam. Em seus últimos dias, havia confiado à filha um diário onde registrava suas suspeitas sobre os negócios escusos de Augusto Mendonça. Diário este que estava escondido na costura de seu vestido de noiva improvisado. Na cidade, enquanto isso, Augusto não perdeu tempo. Convocou o delegado local, um homem fraco que há muito estava em sua folha de pagamento, e iniciou os procedimentos para acusar Gabriel de sequestro. Aquele criminoso fugitivo levou a jovem Silveira contra sua vontade. Precisamos organizar uma busca imediatamente. O que o banqueiro corrupto não esperava era que suas palavras, ditas no calor da raiva na saída da igreja, haviam plantado uma semente de dúvida em alguns dos presentes. Afinal, se Gabriel era realmente o médico da capital acusado de assassinato anos atrás, por que vivia pacificamente nas montanhas todo esse tempo? Por que nunca causara problemas para a comunidade? E mais importante, por que Mariana havia declarado tão firmemente que preferia partir com ele? Estas perguntas começaram a circular entre os moradores, especialmente entre aqueles que também haviam sofrido com as práticas financeiras predatórias de Augusto ao longo dos anos. Uma rede invisível de descontentamento começou a se formar, enquanto o banqueiro, cego pelo orgulho ferido, não percebia que estava cavando sua própria cova. Na manhã seguinte, Mariana acordou desorientada. Por um breve momento não reconheceu onde estava, até que os eventos do dia anterior inundaram sua memória. Sentou-se abruptamente na cama, seus olhos percorrendo a cabana rústica mas organizada. Gabriel já estava de pé, preparando algo que cheirava surpreendentemente bem para alguém que vivia em isolamento. "Você falou a verdade ontem", foram as primeiras palavras de Mariana, sua voz ainda rouca pelo choro do dia anterior. "Você é mesmo aquele médico da capital?" Gabriel virou-se lentamente, seus olhos encontrando os dela. O que Mariana viu não foi o olhar de um assassino, mas de um homem carregando um fardo pesado demais. "Sim, sou Gabriel Montenegro. Mas não matei minha esposa. Ela foi assassinada para me silenciar, e eu fui culpado por isso." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de verdades não ditas e dores compartilhadas. Finalmente, Mariana fez a pergunta que definiria o rumo daquela improvável união. "Por que você me ajudou ontem? Por que gastou todas as suas economias por uma estranha?" Gabriel serviu 2 pratos simples de mingau antes de responder. "Porque 10 anos atrás, quando eu mais precisava, ninguém se levantou por mim. Ninguém questionou as acusações. Ninguém duvidou das evidências fabricadas. Eu vi nos seus olhos ontem o mesmo desespero que senti naquela época. A diferença é que você ainda tinha uma chance de escapar." O que Gabriel não disse, o que ele mesmo talvez não compreendesse completamente, era que algo naquela jovem havia despertado nele sentimentos que julgava mortos há muito tempo. Uma necessidade de proteger, de fazer a diferença, de finalmente enfrentar as injustiças que o haviam forçado ao exílio. Os dias seguintes foram um ajuste difícil para ambos. Mariana, criada em uma fazenda confortável, agora precisava aprender a sobreviver nas duras condições da montanha. Suas mãos delicadas logo desenvolveram calos ao ajudar nas tarefas diárias. Gabriel, por sua vez, precisou reaprender a compartilhar seu espaço, a considerar outra pessoa em suas decisões, a falar depois de anos de silêncio. Dormiam em espaços separados, viviam como estranhos sob o mesmo teto, unidos apenas por um documento assinado em circunstâncias desesperadas. No entanto, aos poucos, quase imperceptivelmente, uma conexão começou a se formar. Não era amor, não ainda, mas um respeito mútuo, nascido da vulnerabilidade compartilhada. Na cidade, enquanto isso, a busca por Gabriel e Mariana ganhava força. Caçadores de recompensas atraídos pela generosa oferta de Augusto começaram a vasculhar as montanhas. O banqueiro, em sua obsessão, havia transformado uma humilhação pública em uma cruzada pessoal, espalhando histórias terríveis sobre como a jovem Silveira havia sido sequestrada por um assassino foragido.
O que Augusto não sabia era que, todas as noites, Mariana lia e relia o diário de seu pai à luz de velas. As anotações de Antônio Silveira revelavam um esquema complexo de fraudes que Augusto vinha operando há anos. Mais perturbador ainda eram as últimas entradas, onde o fazendeiro expressava temor por sua vida após confrontar o antigo amigo sobre suas descobertas. Ele não ficará satisfeito apenas com nossas terras, havia escrito Antônio em sua última entrada. Temo por Mariana. A maneira como Augusto olha para ela vai além da cobiça por nossas propriedades. Se algo me acontecer, o envelope vermelho na gaveta falsa da escrivaninha contém todas as provas. Lágrimas escorreram pelo rosto de Mariana ao compreender finalmente a verdade. Seu pai não morrera de um ataque cardíaco repentino. Havia sido assassinado, e o homem responsável quase se tornara seu marido. O destino, em sua misteriosa sabedoria, havia colocado em seu caminho alguém que compreendia perfeitamente o que significava ser vítima de uma conspiração mortal. Quando finalmente encontrou coragem para compartilhar sua descoberta com Gabriel, encontrou nele não apenas compreensão, mas uma determinação renovada. Preciso voltar à cidade, disse ela, sua voz trêmula, mas decidida. Preciso encontrar as provas que meu pai escondeu. Gabriel sabia que permitir que Mariana retornasse seria colocá-la em perigo mortal, mas também sabia o que significava carregar o peso da injustiça sem chance de redenção. Após uma noite de reflexão, ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Iremos juntos, não apenas para buscar as provas de seu pai, mas também para limpar meu nome. Já fugi por tempo demais. O que o casal não sabia era que na cidade uma improvável aliada havia emergido. Dona Helena, preocupada com o destino da filha e assustada com os rumores espalhados por Augusto, havia decidido agir. Sorrateiramente, entrou no escritório do falecido marido e encontrou o envelope vermelho mencionado no diário que Mariana havia lhe contado em uma carta secreta enviada por um caçador amigável que havia encontrado a cabana, mas se recusara a denunciá-los após ouvir sua história. O conteúdo do envelope confirmou seus piores temores. Registros contábeis falsificados, cartas ameaçadoras e, mais perturbador ainda, uma amostra de um pó branco com uma nota explicando como havia sido usado para contaminar o chá diário de Antônio, causando sintomas que imitavam um ataque cardíaco. Tudo apontava para Augusto Mendonça como o arquiteto de um plano diabólico que culminara no assassinato de seu marido. Enquanto isso, nas montanhas, Gabriel e Mariana preparavam-se para sua perigosa jornada de volta. A convivência forçada durante aquelas semanas havia transformado dois estranhos unidos por desespero em parceiros unidos por um propósito comum. As barreiras que haviam erguido ao redor de seus corações começavam a desmoronar, revelando sentimentos que nenhum dos dois esperava experimentar novamente. Foi numa noite particularmente fria, enquanto planejavam sua infiltração na cidade, que o primeiro beijo aconteceu. Não um beijo de paixão avassaladora, mas um gesto terno, quase hesitante, carregado de promessas não verbalizadas e medos não confessos. Naquela noite, pela primeira vez, dormiram lado a lado, não como amantes, mas como duas almas que finalmente encontraram um porto seguro uma na outra. O que eles não sabiam era que naquela mesma noite, Augusto Mendonça assinava a sentença de morte para ambos. Frustrado com a incompetência dos caçadores locais, o banqueiro havia contratado um assassino profissional da capital. Não me importa como você faz, mas quero aquele médico morto e a garota de volta. Ela me humilhou publicamente e pagará por isso pelo resto de sua vida. O assassino, um homem conhecido apenas como Sombra, tinha uma reputação terrível e um método implacável. O que Augusto não sabia é que este homem tinha seu próprio código de ética distorcido e, antes de aceitar qualquer trabalho, investigava minuciosamente a situação. A verdade por trás das mentiras de Augusto logo viria à tona, mudando o curso dos eventos de maneira imprevisível. A jornada de Gabriel e Mariana de volta à cidade foi meticulosamente planejada. Desceriam a montanha durante a noite, evitando as trilhas conhecidas. Gabriel, que durante anos havia observado a cidade de longe, conhecia cada entrada e saída, cada beco e passagem que permitiria sua movimentação sem serem detectados. O plano era simples em teoria, mas perigoso na execução. Infiltrar-se na antiga casa do Silveira, agora ocupada apenas por Dona Helena, recuperar as provas que o pai de Mariana havia escondido, e então procurar o juiz da comarca vizinha, conhecido por sua integridade incorruptível.
O que eles não esperavam era encontrar a casa cercada por homens armados a mando de Augusto. Aparentemente, o banqueiro suspeitava que poderia haver documentos incriminadores e estava determinado a encontrá-los antes que pudessem ser usados contra ele. A situação parecia impossível até que uma figura inesperada emergiu das sombras. O Sombra. Vocês são Gabriel Montenegro e Mariana Silveira, disse ele em uma afirmação, não uma pergunta. Antes que Gabriel pudesse reagir para proteger Mariana, o homem fez um gesto tranquilizador. Não estou aqui para matá-los, embora tenha sido contratado para isso. Estou aqui para ajudá-los. A desconfiança imediata de Gabriel era palpável, mas o assassino continuou. Fui contratado por Augusto Mendonça para eliminar o médico e devolver a garota, mas antes de aceitar qualquer trabalho, sempre investigo. E o que descobri sobre Mendonça me fez mudar de lado. Por que acreditaríamos em você? Questionou Gabriel, seu corpo posicionado protetoramente à frente de Mariana. O homem retirou de seu bolso um envelope similar ao que eles procuravam. Porque também encontrei isso. E porque 10 anos atrás foi minha esposa quem morreu por tomar aquele medicamento adulterado que você denunciou, Dr. Montenegro. Eu nunca soube que havia um médico tentando impedir aquela tragédia. Aquela revelação atingiu Gabriel como um raio. Por 10 anos carregara não apenas a dor da perda, mas também a culpa por não ter conseguido impedir que o medicamento chegasse ao mercado. Descobrir que alguém cuja vida havia sido igualmente destruída por aquela conspiração agora estava disposto a ajudá-lo parecia quase providencial. Com a inesperada ajuda do Sombra, o casal conseguiu não apenas recuperar as provas que procuravam, mas também resgatar Dona Helena, que estava virtualmente prisioneira em sua própria casa. O reencontro entre mãe e filha foi emocionante, com lágrimas que lavavam meses de dor e separação. Minha filha, eu encontrei o envelope vermelho, disse Dona Helena entre soluços. Seu pai sabia que Augusto o mataria. Ele deixou tudo documentado, inclusive como descobriu que o mesmo homem estava envolvido na conspiração que destruiu a vida do Dr. Montenegro. Esta última revelação fez com que Gabriel cambaleasse. O que você quer dizer? Dona Helena abriu o envelope e mostrou uma série de documentos. Antônio descobriu que Augusto era um dos principais investidores da farmacêutica que produzia aquele medicamento adulterado. Quando você fez a denúncia, Dr. Montenegro, foi Augusto quem financiou a campanha para destruir sua reputação e orquestrou o assassinato de sua esposa. O mundo de Gabriel pareceu desmoronar e reconstruir-se simultaneamente. Toda a trama finalmente fazia sentido. Não eram coincidências isoladas, mas um padrão de maldade perpetrado pelo mesmo homem. Augusto Mendonça, o respeitado banqueiro, era na verdade um assassino que havia destruído inúmeras vidas em nome do lucro. Com as provas em mãos e um plano cuidadosamente elaborado, Gabriel, Mariana, Dona Helena e o improvável aliado dirigiram-se ao fórum da comarca vizinha. O juiz Teófilo Brandão, conhecido por sua retidão, ouviu atentamente o relato e examinou os documentos com crescente horror. Isso vai muito além de fraude financeira, disse ele finalmente. Estamos falando de múltiplos homicídios, conspiração, suborno de autoridades. Precisarei da proteção federal para garantir que Mendonça seja detido e julgado adequadamente. O que se seguiu foi uma operação cuidadosamente coordenada. Agentes federais, acompanhados pelo juiz Brandão, chegaram a Pedra Branca no domingo, durante a missa, quando sabiam que encontrariam Augusto em seu lugar habitual na primeira fileira, exibindo sua falsa devoção. A prisão do banqueiro diante de toda a comunidade foi um espetáculo de justiça poética. O homem que havia humilhado tantos agora era humilhado publicamente, arrastado para fora da igreja enquanto o juiz lia em voz alta as acusações. Augusto Mendonça, você está preso pelos assassinatos de Antônio Silveira e Clara Montenegro, por fraude financeira, manipulação de evidências, suborno de autoridades públicas. A lista de crimes parecia interminável, e a cada nova acusação, os moradores de Pedra Branca compreendiam melhor o monstro que haviam abrigado em sua comunidade por tantos anos. Muitos choravam ao perceber como haviam sido manipulados, como haviam tratado Gabriel injustamente, como haviam quase permitido que Mariana fosse sacrificada. O mais devastador para Augusto, no entanto, foi ver Gabriel e Mariana entrando na igreja de mãos dadas, não mais como fugitivos, mas como heróis que haviam arriscado tudo para expor a verdade. O olhar que o banqueiro lançou para o casal estava carregado de um ódio tão visceral que fez com que os agentes reforçassem sua vigilância.
Nos dias que se seguiram, mais vítimas dos esquemas de Augusto vieram à tona. Famílias que haviam perdido propriedades, negócios que haviam sido sabotados, pessoas que haviam sido chantageadas. A teia de crimes era tão extensa que foram necessários 3 promotores para organizar todos os casos. O julgamento de Augusto Mendonça tornou-se um dos mais notórios da história regional. Cada dia trazia novas revelações sobre a crueldade e a ganância daquele homem que por tanto tempo se apresentara como benfeitor da comunidade. Quando finalmente foi condenado a múltiplas penas de prisão que garantiriam que jamais voltaria a ver a luz do dia como um homem livre, um suspiro coletivo de alívio percorreu Pedra Branca. Para Gabriel, a reabilitação oficial de seu nome foi um momento de profunda emoção. Depois de 10 anos carregando o estigma de um crime que não cometera, finalmente podia andar de cabeça erguida. A Ordem dos Médicos revogou sua suspensão, oferecendo-lhe desculpas formais pelo tratamento injusto. Jornais que haviam publicado manchetes condenando-o, agora estampavam sua foto com títulos como Médico-herói, a verdade finalmente revelada. Para Mariana, ver o assassino de seu pai finalmente enfrentar a justiça trouxe um encerramento que ela não sabia que precisava tão desesperadamente. A dor da perda jamais desapareceria completamente, mas agora poderia ser transformada em memórias honradas, não em uma ferida aberta de injustiça. 6 meses após a prisão de Augusto, a pequena igreja de Pedra Branca testemunhou outro casamento. Desta vez, porém, não havia lágrimas de desespero, mas de alegria. Gabriel e Mariana, que haviam se unido inicialmente por necessidade, agora renovavam seus votos por amor. Um amor nascido nas circunstâncias mais improváveis, forjado através da adversidade e finalmente celebrado à luz do dia, sem segredos ou medos. A comunidade, ansiosa para reparar o mal que haviam permitido acontecer, compareceu em massa. Dona Helena, radiante em seu vestido azul, chorava abertamente de felicidade ao ver sua filha finalmente encontrar a paz e o amor que merecia. Até mesmo o Sombra, agora conhecido por seu verdadeiro nome, Carlos, estava presente, transformado pela oportunidade de redenção que ajudar o casal havia lhe proporcionado. Gabriel, que uma vez jurara nunca mais retornar à civilização, agora dividia seu tempo entre a cabana nas montanhas, que Mariana havia transformado em um verdadeiro lar, e uma pequena clínica na cidade, onde atendia gratuitamente aqueles que não podiam pagar. Sua experiência de vida havia apenas aprofundado sua compaixão, tornando-o um médico ainda melhor do que era antes. Mariana, por sua vez, havia transformado a fazenda da família em um refúgio para mulheres que escapavam de situações abusivas. O que os moradores de Pedra Branca não esperavam era que aquela jovem que quase foi vendida como mercadoria se tornaria a voz mais poderosa da região, lutando incansavelmente para abolir práticas arcaicas e proteger os vulneráveis. O destino, em sua infinita sabedoria, havia transformado 2 vítimas em guerreiros da justiça. O que Augusto Mendonça, agora definhando em uma cela escura e úmida, não conseguia compreender era como seu plano meticuloso havia resultado em sua própria destruição. A ironia era cruel. O homem que planejava possuir Mariana como um troféu e eliminar Gabriel como uma ameaça, acabou unindo-os em um amor tão poderoso que havia transformado não apenas suas vidas, mas toda uma comunidade. 5 anos se passaram desde a queda do tirano. Pedra Branca floresceu sob uma nova liderança, com políticas justas que priorizavam o bem-estar coletivo sobre a ganância individual. As propriedades ilegalmente adquiridas por Augusto foram devolvidas a seus legítimos donos e um fundo de compensação foi criado com o dinheiro confiscado de suas contas secretas no exterior. Em uma tarde ensolarada de primavera, Gabriel retornava de uma visita médica a uma fazenda distante quando avistou sua casa nas montanhas. O que antes era um refúgio solitário, agora era um lar vibrante, com uma pequena horta cuidadosamente cultivada e fumaça saindo alegremente da chaminé. Do lado de fora, brincando sob a sombra de uma árvore frondosa, estava a prova viva de que mesmo das trevas mais profundas pode nascer luz. Sofia, a filha de 3 anos do casal, com os olhos determinados da mãe e o sorriso gentil do pai. Ao lado dela, supervisionando a brincadeira enquanto tricotava, estava Dona Helena, agora uma avó coruja que dividia seu tempo entre a cabana nas montanhas e o refúgio para mulheres na fazenda. O que aquela senhora de cabelos grisalhos não imaginava anos atrás, quando chorava desesperadamente na igreja, era que seu maior tormento se transformaria em sua maior bênção. Gabriel desmontou do cavalo e foi recebido pelos gritos alegres de Sofia, que correu com os bracinhos abertos para o pai. Ao pegá-la no colo e sentir os pequenos braços ao redor de seu pescoço, ele não pôde deixar de pensar em como a vida havia sido generosa, apesar de todas as dores.
Por 10 anos vivera como um fantasma, e agora estava mais vivo do que jamais imaginara ser possível. Mariana apareceu à porta, seu ventre já mostrando os sinais de sua segunda gravidez. Seus olhos, que uma vez transbordaram lágrimas de desespero, agora brilhavam com uma felicidade tranquila. O que ninguém poderia prever naquele fatídico dia na igreja era que aquele casamento forçado por circunstâncias desesperadas se transformaria em uma união tão profunda e verdadeira. "Recebemos uma carta hoje", disse Mariana, beijando suavemente o marido. O último recurso de Augusto foi negado pelo Tribunal Superior. Ele cumprirá a pena integral. Gabriel assentiu, sem sentir a alegria vingativa que muitos esperariam. O tempo havia lhe ensinado que a verdadeira vitória não estava na queda do inimigo, mas na reconstrução do que ele havia tentado destruir. Naquela noite, enquanto Sofia dormia e Dona Helena descansava em seu quarto, Gabriel e Mariana sentaram-se na varanda da cabana, observando as estrelas que pareciam infinitas sobre as montanhas. O silêncio entre eles era confortável, preenchido com todas as palavras de amor que não precisavam mais ser ditas. "Às vezes me pergunto", murmurou Mariana, sua cabeça apoiada no ombro do marido. "O que teria acontecido se você não tivesse entrado naquela igreja naquele dia?" Gabriel refletiu por um momento antes de responder. "Acredito que de alguma forma, por algum caminho, teríamos nos encontrado. Algumas almas estão destinadas a se cruzar. Não importa quão improváveis sejam as circunstâncias." O que eles não sabiam era que, naquele exato momento, em sua cela solitária, Augusto Mendonça finalmente enfrentava o demônio mais terrível de todos, o arrependimento. Após anos de negação raivosa, o velho banqueiro finalmente compreendia a magnitude de seus crimes, o vazio de sua existência dedicada à acumulação e ao poder, e a beleza do que havia tentado destruir. Esta realização era sua verdadeira prisão, muito mais dolorosa que as paredes de pedra que o cercavam. O mais irônico é que, em seus últimos dias, consumido por uma doença terminal que nem todo o seu dinheiro remanescente poderia curar, Augusto pediu para ver apenas uma pessoa, Gabriel. O médico que ele havia tentado destruir era o único que poderia oferecer não apenas cuidados paliativos para seu corpo deteriorado, mas também a possibilidade de uma palavra de perdão para sua alma atormentada. Gabriel, fiel ao juramento hipocrático que fizera tantos anos antes, atendeu ao chamado, não por Augusto, mas por si mesmo, para fechar definitivamente o ciclo que havia começado com tanto sofrimento. O que ele encontrou na enfermaria da prisão não foi mais o poderoso tirano, mas um homem frágil, consumido tanto pela doença quanto pelo remorso. "Por que você veio?" perguntou Augusto, sua voz apenas um sussurro rouco. "Depois de tudo que fiz a você, a sua esposa, ao pai de Mariana. Por quê?" Gabriel ajustou o soro e verificou os sinais vitais do paciente antes de responder. "Não vim por você, Augusto. Vim pelo médico que jurou cuidar dos doentes sem discriminação. Vim pelo homem que escolheu não se tornar como você, mesmo quando o mundo lhe deu todos os motivos para fazê-lo." Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado do velho banqueiro. "É tarde demais para mim, não é? Tarde demais para a reparação, para a redenção." Gabriel olhou nos olhos do homem que havia destruído sua vida anterior e, surpreendentemente, não sentiu ódio, apenas uma profunda compaixão pela miséria que Augusto havia criado para si mesmo. "Nunca é tarde demais para a verdade, Augusto. É por isso que estou aqui. Para que você possa finalmente abandonar as mentiras que contou aos outros e a si mesmo." Nas semanas que se seguiram, Gabriel visitou Augusto regularmente. Não foram encontros fáceis, pois o banqueiro, enfrentando sua própria mortalidade, finalmente despejou toda a verdade sobre seus crimes, incluindo detalhes que nem mesmo os tribunais haviam descoberto. Gabriel escutou não como vítima, mas como testemunha da confissão que Augusto nunca fizera oficialmente. Em seu leito de morte, com a respiração cada vez mais difícil, Augusto fez um último pedido. "Diga a Mariana que sinto muito pela morte do pai dela. Diga que reconheço o mal que fiz. Não peço perdão, pois sei que não o mereço. Peço apenas que ela saiba que no fim entendi o vazio da minha existência comparado à riqueza da vida que vocês construíram." Quando Gabriel transmitiu estas palavras a Mariana, ela chorou não de raiva ou tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava alívio e uma estranha forma de paz. O ciclo estava completo. O homem que havia tentado destruí-los havia sido derrotado não apenas pela justiça, mas por algo muito mais poderoso: a capacidade do casal de reconstruir, amar e curar, apesar de tudo que ele fizera para impedi-los. Na primavera seguinte, quando seu segundo filho nasceu, um menino que recebeu o nome de Antônio em homenagem ao avô, Gabriel e Mariana plantaram uma árvore no ponto mais alto da propriedade.
não como um monumento às dores passadas, mas como símbolo de um futuro que continuaria a crescer muito depois que eles partissem. O que começou como uma história de desespero e coação havia se transformado em um testemunho do poder do amor, nascido nas circunstâncias mais improváveis. A jovem que quase foi vendida em um leilão de casamentos e o médico exilado que perdeu tudo haviam encontrado um no outro não apenas consolação, mas uma completude que nenhum dos dois jamais imaginou possível. E assim, enquanto as estações mudavam e os anos passavam, a lenda do homem da montanha e sua noiva relutante tornou-se parte do folclore local. As mães contavam a história para suas filhas como um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, quando todas as saídas parecem bloqueadas, o destino pode abrir uma porta inesperada. Os pais ensinavam seus filhos que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em permanecer fiel aos próprios princípios, mesmo quando todo o mundo parece virar as costas. Em Pedra Branca, o leilão de casamentos tornou-se uma relíquia vergonhosa do passado, substituído por uma celebração anual de liberdade, onde a comunidade se reunia para apoiar causas justas e celebrar a coragem daqueles que ousavam desafiar tradições cruéis. O Banco de Augusto foi transformado em uma cooperativa administrada pelos próprios clientes, com lucros reinvestidos em projetos que beneficiavam a todos, não apenas alguns privilegiados. Dona Helena, em seus últimos anos, escreveu um livro relatando toda a história, desde os primeiros esquemas de Augusto até a transformação da comunidade. O manuscrito, publicado póstumamente, tornou-se um importante documento histórico e um alerta sobre como comunidades inteiras podem ser manipuladas por aqueles que detêm poder econômico, mas também como podem se libertar quando pessoas comuns encontram a coragem de se posicionar. Sofia e Antônio cresceram ouvindo versões desta história apropriadas para suas idades, aprendendo gradualmente a verdade completa sobre seu legado familiar. Não foram criados para odiar ou temer, mas para compreender o valor da justiça, da verdade e da compaixão, mesmo pelos inimigos. Gabriel e Mariana asseguraram-se de que seus filhos entendessem que as cicatrizes do passado não eram marcas de vergonha, mas medalhas de sobrevivência e testemunhos de resiliência. Quando Gabriel completou 60 anos, já era conhecido em toda a região não apenas como um médico excepcional, mas como um símbolo de redenção. Jovens médicos viajavam de longe para aprender com ele, não apenas técnicas médicas, mas a empatia genuína que o tornava um curador, não apenas de corpos, mas de espíritos. Mariana, por sua vez, havia se tornado uma poderosa advogada dos direitos das mulheres, usando sua própria história para inspirar mudanças legislativas que protegiam os vulneráveis contra a exploração financeira e matrimonial. Sua voz, uma vez silenciada pelo medo e desespero, agora ressoava em salões de assembleia e tribunais, defendendo aqueles que não podiam se defender. O que Augusto Mendonça jamais compreendeu completamente, mesmo em seus últimos momentos de clareza, foi que sua maior derrota não veio pelas mãos da justiça institucional, mas pelo triunfo do espírito humano que ele tentou esmagar. Cada sorriso trocado entre Gabriel e Mariana, cada conquista de seus filhos, cada vida tocada positivamente por suas ações, era uma refutação viva da visão de mundo que ele representava, onde pessoas eram mercadorias, sentimentos eram fraquezas, e poder era o único valor real. Em uma tarde de outono, 25 anos após aquele fatídico dia na igreja, Gabriel e Mariana retornaram ao local onde tudo começou. A pequena igreja havia sido renovada. Suas paredes antes sombrias agora decoradas com afrescos coloridos, representando cenas de esperança e renovação. O altar onde foram forçados a se casar em um ato de desespero era agora um lugar onde casais realmente apaixonados trocavam votos livremente escolhidos. Sentados no último banco, de mãos dadas como adolescentes, eles observaram em silêncio o lugar que havia testemunhado o início improvável de sua jornada juntos. As lágrimas que escorriam silenciosamente pelo rosto de Mariana não eram de dor, mas de gratidão por um destino que, mesmo através de caminhos tortuosos, a havia conduzido exatamente para onde ela precisava estar. "Sabe o que é mais estranho?" murmurou ela, encostando a cabeça no ombro de Gabriel. "Às vezes me pergunto se deveria agradecer a Augusto. Se não fosse por sua crueldade, nunca teríamos nos encontrado." Gabriel refletiu sobre as palavras da esposa. E assim, enquanto o sol se punha sobre Pedra Branca, lançando sombras alongadas através dos vitrais coloridos da igreja, o casal que uma vez foi unido pelo desespero, agora vinculado pelo amor mais profundo, caminhava de volta para casa. Não a cabana nas montanhas que há muito haviam deixado, nem a fazenda restaurada do Silveira, mas uma nova casa que haviam construído juntos, pedra por pedra, memória por memória,
em um terreno que não pertencia nem ao passado dele, nem ao dela, mas exclusivamente ao futuro que haviam criado juntos. Talvez o verdadeiro milagre não seja que encontramos alegria apesar dele, mas que fomos capazes de transformar até mesmo o seu mal em algo belo. O que ninguém poderia prever naquele dia tempestuoso na igreja era que o ato impulsivo de um homem quebrado, intervindo no destino de uma mulher desesperada, não era o fim de uma história, mas apenas o primeiro capítulo de uma saga de redenção, cura e amor triunfante que inspiraria gerações futuras. E talvez seja esta a lição mais profunda desta história. Que mesmo nos momentos mais sombrios, quando todas as esperanças parecem perdidas e os vilões parecem invencíveis, o universo pode conspirar de maneiras misteriosas para transformar vítimas em heróis, estranhos em amantes e tragédias em triunfos. Porque, como Gabriel e Mariana descobriram, o destino raramente segue uma linha reta, e as maiores bênçãos muitas vezes vêm disfarçadas de terríveis provações. Assim termina nossa história, mas para aqueles que a ouviram, que seja um lembrete. Nunca subestime o poder de um ato de coragem, mesmo quando parece inútil. Nunca descarte a possibilidade de amor, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. E nunca, jamais perca a fé de que, no final, a verdade e a justiça encontrarão seu caminho à luz, não importa quão densas sejam as trevas que tentam sufocá-las. Pois como Gabriel Montenegro e Mariana Silveira provaram, contra todas as probabilidades, o coração humano tem uma resiliência que nenhum banqueiro corrupto, nenhum sistema injusto, nenhuma tragédia pessoal pode quebrar permanentemente. E é esta verdade, mais do que qualquer outra, que faz desta não apenas uma história de vingança satisfeita, mas de esperança eterna. A esperança de que, mesmo quando tudo parece perdido, um novo começo espera apenas por alguém corajoso o suficiente para reivindicá-lo.